Quero começar a ministração de hoje lendo um texto. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5, verso 23. Aleluia. Aqui diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí presta atenção agora. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vimos aqui que nós somos formados de quê? Espírito, alma e corpo. Diga assim: eu sou formado de espírito, alma e corpo. Ok? Fala para o irmão perto de você aí. Isso é o que a Bíblia diz. Ok? Porque tem uma linhagem por aí que acredita que nós somos só espírito e corpo, né? Ou alma e corpo. Quer dizer, eu fico pensando, então vamos desconsiderar a Bíblia, né? Para levantar algumas teorias, né? E não é assim, é o que a Bíblia diz e ponto final. Então, eu tenho um corpo, tenho um espírito e tenho uma alma, né? Como a gente aqui no Verbo da Vida costuma dizer, nós somos um espírito, nós somos um espírito, porque o espírito é eterno. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Beleza? Normalmente, meus irmãos, nós os pregadores, nós focamos em ensinar sobre espírito e alma. A maior parte dos nossos estudos é para focar nessa parte. Mas hoje eu quero focar, como deve estar escrito ali, tá? No corpo. Esse aqui não é o corpo, eu não vou falar sobre o corpo de Cristo. Eu vou falar sobre o corpo mesmo. Aperta aí e vê se você ainda tem um. Eu sei que algumas pessoas falam assim, nossa, isso aqui está um bagaço, mas ainda tem. Né? Então, eu quero falar desse corpo, porque o texto que nós lemos fala da importância, né, que o corpo tem. Senão, diz que os três têm que ser encontrados íntegros, conservados, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que eu creio que isso daqui é para aqueles que vão passar pelo arrebatamento, amém? Essa parte, exatamente essa parte. Que no caso, fala para o irmão perto de você, está falando com a gente. Não sei quanto a você, eu acredito ainda acredito, né? Na idade que eu estou, ainda acredito que eu vou passar pelo arrebatamento da igreja, amém? Os mais jovens aí é mais certeza ainda, né? Mas eu creio que vou. Então, irmãos, eu queria então hoje focar um pouco na questão do corpo humano, ok? Naturalmente, uma coisa que nós somos demasiadamente apegados é o nosso corpo, ou não? Você não é apegado ao seu corpo? Olha que interessante. Como nós somos apegados a esse corpo físico. Algumas pessoas não têm o menor problema de não ler a Bíblia durante uma semana e ler só no domingo à noite. Aquele texto que o pastor chamar para pregar, para ler e pronto, não é verdade? Isso é uma parte do quê? Da sua alma. Você precisa preencher a sua alma com a palavra. Algumas pessoas, às vezes, passam vários dias sem orar, sem buscar em oração as coisas do Senhor, que é algo que fortalece o espírito. Mas eu duvido que tenha alguém aqui que comeu só domingo passado comida. Então fala para uma pessoa perto de você, viu como a gente é apegado a esse corpo? Sendo que nós somos três coisas. Nós não somos só corpo.
Ok? Nós somos só corpo? Se você fosse só corpo, nós teríamos que te enterrar nas próximas horas, porque daqui a pouco você estaria fedendo. Mas não, você tem um espírito ainda dentro de você, gerando vida. Você tem uma alma que pensa, você tem sentimentos, você tem emoções. Então você ainda tem uma alma ainda nesse corpo. Agora é interessante, né? Porque até a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Que a gente cuida bem do nosso corpo. Nós cuidamos bem do nosso corpo. Vamos ler aqui um texto aqui, Efésios 5, 29. Efésios 5, verso 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha que interessante. Nós somos zelosos com o nosso corpo. Da mesma maneira que Cristo é zeloso com a igreja. Então está dizendo assim, nós somos muito zelosos com os nossos corpos. Porque Jesus é muito zeloso com a sua igreja. Jesus cuida muito, muito, muito bem da sua igreja. Assim como nós cuidamos muito, muito, muito bem do nosso corpo. E não está errado isso não, irmão. Tem que cuidar sim. Mas nós precisamos aprender algumas coisas a respeito do corpo humano. Porque nós não podemos focar só a nossa vida no corpo. Nós temos que entender todas as coisas que vão acontecer ainda, né? Eu sei que muitas pessoas não entendem ainda a questão do que está acontecendo espiritualmente no mundo atualmente, mas nós estamos próximos à volta do Senhor Jesus Cristo, ok? E como diz ali, tem que ser encontrado o quê? Íntegro. Íntegro significa inteiro. Fala para uma pessoa perto de você está com o corpo inteiro, irmão? Não estou, não está muito inteiro isso aqui não é assim que eu digo. Mas nós precisamos entender as fases do corpo, amém? Por exemplo, quando o seu corpo está com fome, você alimenta ele. Quando ele está com sede, você hidrata ele. Você bebe água, suco, Coca-Cola, né? Quando você está doente, você cuida do seu corpo, você vai no médico, você toma remédio e por aí vai. Só para mostrar o quanto nós somos apegados a esse corpo, tá? A gente faz tudo isso aí. Aleluia? Tem gente que está com a alma doente já faz, trocentos anos. Nunca procurou ajuda. Mas o corpão, se doer, corre no médico. Dá-lhe UPA. É verdade ou não? Tem gente que espiritualmente está acabado, mas deixa o tempo passar. Mas se o corpão ali, tiver mal, ele corre atrás. Aleluia? Está aqui ou não? Glória a Deus. Tem gente que diz assim, eu tenho maior sede de Deus, eu tenho maior fome do Senhor, mas não sacia essa fome, nem essa sede, né? Que tem de Deus. Mas se o corpo falar, já corre rapidinho. Tem gente que sai do meio do culto para ir beber água. Gosta mais do corpo do que de Jesus, filho. Porque não aguenta ficar 50 minutos. Está aqui ou foi para casa? Hoje ninguém levanta para ir beber água. Você vai ver. Olha que bonito, né? Aleluia, está aqui ou não? Então, é necessário nós entendermos alguma coisa sobre o corpo, para que você saiba trabalhar com seu corpo da melhor maneira possível, para servir também ao Senhor. Amém? Nós precisamos conhecer o que a Bíblia fala sobre o nosso corpo. Amém? Eu vou falar aqui algumas coisas, eu quero agora falar sobre as duas fases do corpo. Diga assim, duas fases do corpo. Amém?
Tá lá, eu quero começar aqui lendo Eclesiastes 12:1, mas depois eu vou ler a continuidade, mas eu só quero começar aqui só para botar essas duas fases em pauta aqui. Eclesiastes 12, verso 1. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão, ok? Considerado a pessoa mais sábia que já andou por essa terra. Então acho que dá para ler o que ele escreveu e tirar algum proveito de todas essas coisas, tá certo? Aqui, ó, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Diga assim, primeira fase. Mocidade, ou juventude, ok? Antes que venham os maus dias, ó. Antes que venham os maus dias. Então fala para uma pessoa perto de você, enquanto está jovem, está nos bons dias. Pegou isso aí ou não? Porque ele está falando que vai chegar dias maus, né? E cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Velhice, irmão. Fala para um irmão perto de você. Duas fases. Juventude e velhice. Simples desse jeito. Ok? Essa parte da pregação é meio deprimente, irmão. Não quero que ninguém fique deprimido aqui, tá certo? Fale para o irmão perto de você. Não, calma que no final fica legal. Pode falar. Mas é o que a Bíblia fala sobre o corpo. A Bíblia fala sobre o corpo em duas fases: a juventude e a velhice, né? Eu, o pastor Rubens, o pastor Eduardo e tal, a gente sabe que a Bíblia está falando a verdade, porque nós vivemos essas duas fases. É assim ou não? Pastor Eduardo, esses dias estava falando assim: rapaz, hoje em dia eu faço um armarinho lá, estou arrebentado. Eu falei: porque você é jovenzinho, por isso que aconteceu isso. Né? Não, é por causa da idade, é por causa do tempo passado, tá certo? O corpo, ele tem essas duas fases, a juventude e a velhice. Vamos ver aqui algumas coisas sobre a juventude. Provérbios 20, 29. O jovem, diga assim, o jovem tem uma característica marcante. E eu vou mostrar ela para vocês. Amém? Se tem jovens aqui, né? Eu vou quebrar também seu nhenhenhé, estou cansado. Trabalhei muito ontem, anteontem, essa semana. O jovem não tem essa desculpa, só o velho pode ter essa desculpa. Provérbios 20 e 29, vamos lá, fala sobre jovem aqui? Acho que fala. 20 e 29. A beleza do jovem, ou o ornato dos jovens, é a sua força. Então fala aí, se tiver um jovem perto de você, a Bíblia está falando que você é forte. Ponto final. Você é forte. Acabou. Entendeu? Mas estou falando para falar para um jovem, tá? Não para um velho. Que tem velho que fala: eu sou jovem. É nada, você é velho. Você tem vigor, mas é velho. Então, ó, a beleza dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as suas cãs, né? Cabelo branco. Eu não sei, eu pinto a barba. Eu não sei se eu estou querendo ser jovem ou se eu não estou querendo ser um velho bonito. Porque diz que a beleza do velho é os cabelos brancos dele, né? Eu já não posso me dar esse luxo. Vamos lá. 1 João 2,14. Tá? Continua falando de jovem. 1 João 2,14. Filhinhos,
eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Olha de novo para esse jovem e diga assim, a Bíblia diz que você é forte. Acabou a mamata, queridão. Fala para um jovem, acabou a mamata, filho. Porque eu vejo o jovem aí caindo pelas tabelas, aí como é que é isso aí? Ah, Deus está mentindo agora? Não, tem alguma coisa errada aí, ó. E eu te garanto que não é em Deus e a sua palavra. Os jovens são fortes. Irmãos, quando nós somos jovens, nós somos fortes. Ok? E não está falando aqui de uma força mental, nem nada disso não, porque está tudo em crescimento. Mas está falando de uma força física, irmão. O corpo do jovem é forte. Quem está aqui? Pastor, por que o senhor está pregando isso daí? Então, eu tenho reparado em algumas características no meu corpo, que agora eu começo a entender as pessoas idosas que eu olhava e falava, por que eles gostam de parecer com velho? Né? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui que eu tenho presenciado isso na minha vida. Por que velho usa meia social e não aquelas de algodão que os jovens usam? Responda essa. Pergunta para um jovem perto de você. Então, antes de você julgar o velho, você tem que saber o que é ser velho. Sabe por quê? Porque o velho, a estrutura dele vai ficando flácida, fraca. A força do jovem começa a deixar o corpo dele. Se o velho colocar uma dessas meinhas que aperta ali, meu amigo, no outro dia é capaz de ter que chamar o SAMU, porque o pé está roxo. Porque onde aquele elástico pegou, está socado lá dentro, lá da carne do velho. Está aqui? Descobriu por que o velho é... Por que vem e usa essas meinhas aí de velho aí? Por causa disso, porque ela é soltinha, não aperta. Está aqui ou não? E a pele do velho vai se transformando numa coisa lisa. Não sei se você já reparou, uma coisa lisinha, fininha. Tá certo ou não? Para mim tirar uma camiseta, outro ponto, para mim tirar uma camiseta hoje, parece que vai arrancar a pele das costas. Aí eu descobri por que os velhos gostam de camisa de botão. Você pega aqui e vai puxar, o negócio está grudado. Você fala, rapaz, que desgraça é essa, meu Deus? Colou em mim o negócio, quer arrancar as costas junto. Aleluia. E os jovens que acham, pô, será que é assim? Você vai saber. Eu só estou dando a fita para você, coisa que eu nunca ouvi um velho falar. Está aqui ou não? E tem outras coisas também. O Will ficou olhando ali assim para mim, eu lembrei de algumas outras coisas também que não dá nem para falar. Amém? Como eu disse, essa parte da pregação é deprimente, irmão. Mas a gente precisa conhecer o corpo. A gente precisa conhecer esse corpo que nós estamos. Fala para o irmão perto de você aí, ó. Por enquanto é só esse que você tem, mesmo que ele seja velho. Por enquanto é só esse que você tem. Ó. Então nós precisamos conhecer todas essas coisas. Ok? Quem está aqui? Então o jovem, a Bíblia diz que é forte, o corpo é forte, a pele é forte. Você pode esmagar sua canela lá com uma meia apertada, até não querer tuchar que não vai fazer nada em você. Está aqui ou não? Aleluia? Glória a Deus. Quem aqui que agora é velho e não pode comer qualquer coisa à noite antes de dormir? Levanta a mãozinha assim. Hã? Mas você lembra quando você era jovem, quando seu estômago, quando as suas válvulas estavam todas fortes, você comia feijoada e dormia lá, tranquilão, lá de barriga para baixo ainda. Era assim ou não era?
Agora não pode mais, sabe por quê? Começou o processo de envelhecimento, as válvulas já não seguram. Aí tem refluxo, aí tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Está aqui, não? Hã? Porque o corpo está em processo de envelhecimento. Agora eu vou falar da velhice, né? Eu falei da juventude, do jovem, agora que eu vou entrar na velhice. Abra lá, Salmo 90, 10. Não, você já não tinha falado tudo? Não. Agora eu vou falar do velho, da velhice. Véio. Salmo 90. Calma que fica bom no final. Maranata, ó, vem Jesus. Eu ouvi alguém dizer aí, Maranata. Isso mesmo. E vem logo, Senhor Jesus. Deixa eu melhorar, deixa eu dar uma versão, Pastor Delfim. Maranata, ora venha logo, Senhor Jesus. Não é isso? Está lá, Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Não, deixa eu fazer uma interpretação aqui para você. Ali está dizendo que a nossa vida tem um curso de 70 anos. De vez em quando acontece que alguma pessoa vai a 80, 85 anos tal. E diz que o melhor desses anos entre 70 e lá vai para frente é enfado e canseira. Fala para o irmão perto de você, a Bíblia está dizendo isso, e aqueles que também têm essa idade podem comprovar isso aí. Como eu disse, é uma parte de uma pregação que ninguém quer ouvir, né? Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, o corpo vai padecer com o passar dos anos. Não tem jeito isso aí. Ele vai começar a ter problemas. E não é doença, irmão. Não é o Satanás, né? Que nem gente. Ai, está amarrado. E não. Se eu estou pregando aqui, você está aí dentro de você, está amarrado em nome de Jesus. Sinto te informar que isso aí é a tendência do corpo humano. Ele envelhece, como Paulo fala, eu vou ler alguns textos. Ele está se corrompendo, né? Tá envelhecendo. Essa que é a grande verdade da coisa. Agora que vai ficar bonito o negócio. Agora sim, eu vou continuar falando de velho, mas eu vou ler aquele texto de Eclesiastes lá até o final para você. Tá? Fala para uma pessoa perto de você aí, se segura, principalmente se ele tiver um cabelinho branco, assim, fala, ó, se segura aí que tá. Agora, se for um jovem, na melhor das hipóteses, você vai chegar lá, tá? Na melhor, tá? Eclesiastes 12. Eita, nós. Aqui, olha que interessante, Salomão ele vai falar da velhice, ele vai usar muitos termos figurados. Alguns a gente consegue decifrar o que ele estava falando, outros, não sei do que ele estava falando, mas alguns, né, quem conhece muito a anatomia humana vai conseguir decifrar alguns. Mas é terrível o que ele escreve aqui a respeito da pessoa que está chegou na velhice e está partindo dessa vida, né? Olha lá. Eclesiastes 12, não foi isso que eu falei? Deixa eu abrir aqui. Então vamos ler do 1 até o 8. Diz assim, já lemos esse, mas vamos dar complemento aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Sabe assim? Às vezes você vê pessoas que estão já de idade muito avançada, eles já não fazem mais nada, né? Aí eu fico às vezes olhando assim para essas pessoas, falo, o que será que passa dentro da cabeça dela, né? Porque ela não faz mais nada, não tem mais ânimo, não tem mais nada.
Aí a Bíblia está dizendo aqui, não tenho neles prazer, né? Quer dizer, não há mais prazer em estar aqui nessa terra. Antes, agora ele vai começar, ó. Tenha prazer em Deus antes que essas coisas comecem a acontecer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens do aguaceiro. Está falando dos olhos perdendo a visão. Amém? O jovem, fala para um jovem perto de você, então, o vermelho que você vê hoje, fala, o vermelho que você enxerga hoje, não vai ser mais o mesmo vermelho quando você for jovem, quando você for velho. Porque o vermelho, quando se é jovem, tem uma intensidade. O vermelho, quando é velho, já tem aqui, ó, já está apagando, já tem uma nuvem, já está esbranquiçando tudo. Então, vermelho com branco é rosa. Sacou como é que funciona a coisa? Não se vê mais tanto quanto... Que mais? No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvem os homens, outrora forte, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Meu irmão, está falando aqui de as pernas arreando, as costas arreando, os braços arreando, perdendo os dentes. Não, mas pastor, esse negócio... Filho, eu fiz um implante e perdi o implante. Tem gente que fala, não, mas hoje tem implante, a gente pode pôr... Eu pus o implante e perdi o implante. Eu perdi o original, depois eu perdi a coroa, depois eu perdi o implante. Então a Bíblia... Fala para o irmão perto de você, a Bíblia é verdadeira, meu irmão. E agora, o que vai fazer? Não vai fazer nada, vai viver Eclesiastes. Ô pastor, como eu disse, essa parte aqui é bem chatinha de se ouvir, mas vamos lá, né? E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves, em todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Aqui está falando ouvido, voz. É bem complicado isso, irmão. Porque tudo vai cessando nesse corpo. Precisamos entender que esse corpo está envelhecendo. E precisamos aprender a lidar com ele. E precisamos aprender a lidar com todas essas coisas. E é possível, pastor, o final da ministração é sobre como lidar com todas essas coisas. Amém? Como melhorar essa situação toda que nós estamos vendo aqui na palavra. Como também quando temeres o que é alto. Ó, eu ainda não estou tão velho assim, ó. Mas vai chegar uma idade que eu vou descer esse degrau assim, ó. Com medo de cair. Quem está aqui? Então, quando chegar o tempo em que você vai temer o que é alto, e esse alto não é alto, é alto da altura de um degrau. Então muitas coisas vão acontecendo neste corpo, durante esse processo de passar da fase da juventude para a fase da velhice. Ok? Quem está aqui? Então, muitas coisas nós precisamos saber administrar para poder chegar numa velhice ditosa, como a Bíblia diz. Uma velhice boa, ok? Que mais aqui? E te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso. Quanto que pesa um gafanhoto, irmão? Amém? Isso daqui é bom também para os jovens saber.
Isso é bom também para quem está na meia-idade aí também saber. Ei, tenha paciência com seus velhos. A Bíblia está falando que até isso aqui, ó, é pesado para ele. E eu vejo jovens que não têm paciência com o velho. Está precisando estudar a Bíblia. Tem que ter paciência com eles. Por quê? Olha quanta coisa que está acontecendo naquele corpo, meu irmão, minha irmã. Olha quanta coisa está acontecendo naquele corpo. Mas o jovem é o quê? É difícil de, quando nós estamos fortes, entender o que está acontecendo no corpo de um velho que está perdendo todas estas coisas. Você viu quanta coisa que o velho já está perdendo? E te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Está dizendo assim, ó. Um dos sinais, irmãos, e eu tenho percebido isso, eu já cuidei de velhos, pai e tal. Uma das coisas que antecede a partida de um velho é perder o apetite. Quem já teve, né, esse cuidado com velhos que partiram, primeira coisa que acontece, assim, um dos sinais é perder o apetite. Então, tanto é que está colado aqui, porque vais à casa eterna. Está dizendo assim, ó, seu apetite acabou porque você está indo embora. Está aqui ou não? Então precisamos compreender certas coisas. Eu cuidei do meu pai no final da vida dele. Ele já tinha 80 e poucos anos. Quando ele parou de comer, que ele perdeu o apetite totalmente e ele não queria nem beber líquido, irmão. A gente forçava, às vezes, para... Ele partiu. Você não come, não bebe, o corpo vai enfraquecendo. Um corpo que já é fraco, que não aguenta um gafanhoto, vai embora rapidinho. Tá certo? Que mais? Porque vais para a casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se desça. Isso aqui eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, que isso aqui precisava de um estudo mais profundo, tá certo? E se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Porque esse é o fim de todos, irmão. Quem chegar à velhice, é isso que normalmente vai esperar nos últimos dias dessa vida. Ok? Agora, nós precisamos saber lidar. A Bíblia mostra, principalmente fala para você assim, ó, se você for um velho crente, fala aí, se você for um velho crente, a coisa é diferente para você, meu irmão. Amém? Primeira coisa, a nossa expectativa é muito diferente de um velho normal, vamos dizer assim, um velho normal. Nós somos os velhos anormais, né? Um velho normal, ele fica esperando a morte. O velho crente, o que ele espera? Um novo corpo, um melhor que esse, porque ele conhece a Bíblia. Ele conhece o que a Bíblia diz sobre este assunto. E eu fico com o que está na Bíblia, ok? Agora vamos ver o que está falando sobre isso. Na nova aliança, meu irmão, tudo isso que eu falei para você era a compreensão deles na velha aliança, confirmada na vida das pessoas, que nós vemos até hoje essas coisas acontecerem no nosso corpo. Mas na nova aliança, aqueles que são aliançados com Deus através de Cristo, podem ter uma perspectiva, né, de todas essas coisas de uma maneira bem diferente. Assim como Paulo dizia, embora daqui dessa terra para mim é lucro. Sair daqui é lucro. Você precisa ter uma expectativa de que as coisas vão ficar melhor
Não como Salomão teve aquela perspectiva que as coisas vão ficar feias mesmo, né? Que ele focou nisso. Livro de Eclesiastes, na minha opinião, ok? É um livro onde Salomão já estava por aqui, ó. Inclusive ele mesmo estava querendo ir embora, né? Então, pode acreditar que ele, todas essas coisas ele vivenciou na vida dele, e ele sabia do que ele estava falando, tá certo? Mas nós, os que estamos envelhecendo dentro da nova aliança com Jesus Cristo, a coisa tem que ser um pouquinho diferente, meu irmão. Eu não posso ficar preso nesses negócios, né? Ah, meus dentes estão caindo. Ah, não sei o que. Ah, Eclesiastes está se cumprindo na minha vida. Não, de jeito nenhum. Opa, tá ficando ruinzinho? Calma, você vai ver o que é que te espera aí pela frente. Vamos ver o que espera na vida de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 1. Fala para o irmão perto de você, pode respirar agora que agora vai ficar bom. Vai ficar bom. Pronto. Principalmente você que tem o cabelinho branquinho, você fala assim, nossa, essa daí foi para acabar com a minha noite, né? Não, não. Agora vai ficar bom para você também, hein? 1 Coríntios 5. Deus é bom em todo tempo. Verso 1. Não. Perdão, falei primeiro, é segunda, viu, irmão? Aqui está falando de um negócio nada a ver. Eu falei, nossa Deus, que é isso aqui? Eu errei, foi? Não, é que é 2 Coríntios 5, 1. Presta atenção. Sabemos que se a nossa casa terrestre, faz assim, ó. Essa casa terrestre, ok? Desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Para aí. Ele está falando sobre dois aspectos aqui. Ele está dizendo assim, olha, sabe aí esse corpo que você tem tanta afinidade com ele? Sabe esse corpo? Ele está comparando entre o tabernáculo da velha aliança e o templo de Salomão. Ele está falando de um tabernáculo. O que é um tabernáculo segundo o dicionário da língua portuguesa? Uma tenda, fala uma tenda, uma barraca. Ele chama isso aqui de barraca, mas aquilo que nos espera é um edifício. Qual a relação de uma barraca e um edifício, meu irmão? Pensa nisso aí. O que é que nos espera, então? Se esse corpão aqui a gente já gosta, que só uma beleza. Pensa no que vem pela frente. Nós temos que estar focado nisso, meu irmão. Não nesse que está desfazendo, mas aquele que eu vou receber. Quer ver? Bota aí, ó. Esse aqui é o tabernáculo da velha aliança. Está vendo aqui, ó? É uma tenda, né? Uma tenda, uma barraca, tal. Fala para o irmão perto de você, então. O seu corpo hoje é esse aí, ó. Tá certo? Agora, diz que, mesmo que o nosso corpo estiver desfazendo, como diz aí, o que nos espera é esse aqui, ó. Um edifício. Esse aqui é o templo de Salomão. Qual a similaridade entre esse e o outro? Os dois levavam a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Ok? Tanto hoje o Espírito Santo está habitando em você, quanto no próximo corpo ele vai habitar também. Porque ele está fazendo uma analogia aí, né? Volta lá. Olha aí. Passa umas 4, 5 vezes assim, ó. Olha lá. A nós hoje, a nós amanhã. Hoje, amanhã. Hoje, amanhã. Amanhã. Então, olha para o irmão perto de você assim, ó. Hoje, fala para ele, ó. Esse aí é hoje, e o amanhã a gente não sabe. Tá certo? Eu vou tentar mostrar para você na Bíblia,
e em alguns lugares eu vou até ter que especular o assunto, para tentar te mostrar o que é que Paulo está dizendo nesse negócio aí, que é bem... Tá, eu entendo esse corpo aqui, eu até entendo que está chamando isso aqui do tabernáculo, de uma tenda, de uma barraca, tá, ele é limitado e tal. Mas o que é o edifício? Comparar uma barraca com um edifício é complicado, irmão. Ele é infinitamente melhor do que uma barraca. Então o corpo que o Senhor está planejando para mim é algo assim que a gente ainda não consegue captar direito, não. Eu vou tentar mostrar mais ou menos para você na Bíblia aí, só para dar um alerta, tá bom? Para você. Agora, vamos ver quando isso vai se dar, tá? Quando se dará essa questão de você deixar esse corpo. Alguns nem vão deixar esse corpo, ele vai ser transformado ou revestido, né? E vai se tornar em outra coisa. 1 Coríntios 15, tá certo? A gente vai lendo aqui, eu vou falando versículo a versículo os assuntos para você entender mais ou menos aqui, né? Quando e como isso se dará. 1 Coríntios 15, nós vamos ler do 42 em diante. Porque assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Marca essa palavra glória. Fala para uma pessoa perto de você, você vai ter um corpo glorioso. Ou glorificado. Fale assim também, glorificado. É algo que a gente precisa prestar atenção se a gente quiser descobrir como vai ser mais ou menos o nosso corpo. Ok? Esse que vem pela frente aí. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Sabe a fraqueza do velho? Quando vier o novo corpo agora, ele vem em poder. Não é força do jovem, é poder de Deus. É outra coisa. Força que a Bíblia fala do jovem, a força do corpo é uma coisa. Mas aqui está falando de poder. É algo poderoso. Jesus, ele demonstrou pouquinho só, enquanto ele andou aqueles dias aqui na terra, que ele ainda não estava na plenitude do corpo dele, né? Que ele ainda vai ter um upgrade naquele corpo que eles viram. Está aqui em Apocalipse escrito, né? Ele entrou numa sala totalmente fechada, sem ninguém ver, e apareceu no meio de todo mundo. Então, quer dizer, aquele corpo dele não precisava, nada podia impedir. Ele passou pela parede, pelas portas, surgiu do chão, caiu de cima, não sei. Ele apareceu no meio lá, com aquele corpo já glorificado, tá certo? Então, é bem interessante isso aqui. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A Bíblia está dizendo isso aqui. Se tem corpo natural, tem corpo espiritual. É esse que nós vamos receber. Um corpo espiritual. Olha só que interessante. Vamos lá. Por que eu estou lendo todas essas coisas e falando com você a respeito disso? É isso que você tem que focar, não nesse aqui que vai ficar. Isso nos ajuda a chegar à velhice sem estar focado nesse monte de coisa que vai acontecendo nesse corpo que é corruptível. É um corpo que está envelhecendo, tá mesmo, está se acabando mesmo, mas eu não vou focar nele, eu vou focar nesse aqui. Opa, eu tenho espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, aqui está falando de Adão, o primeiro homem. O segundo homem é do céu, isso aqui está falando de Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, que é Adão, tais são também os demais homens terrenos. Do jeito que Adão era, hoje a gente é. Esse corpo aqui já vem da linhagem lá de Adão. Mas nós agora em Cristo,
Nós vamos receber um corpo espiritual do Adão, não daqui da terra, mas esse Adão que ele está falando, o Adão espiritual, Jesus. Ok? E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, guarda isso aqui, porque quando a gente for ver como Jesus é celestialmente, que aí você vai ter uma noção de como você vai ser, aí você vai ter uma noção exata. Então, o que nós somos aqui na terra hoje, com esse corpo terreno aqui, veio da parte de Adão, da parte do corpo terreno, que foi feito do pó da terra. Mas o texto está dizendo de um corpo que nós vamos receber, que é espiritual, que vem de Jesus, a mesma linhagem de Jesus. Por isso que tem uma das aulas que eu dou no Rema que eu falo isso, que nós não somos mais da linhagem de Adão. Agora a nossa linhagem vem do céu, do espiritual. A única coisa que nos separa ainda disso, ainda é esse corpo, que ainda é aquele que vai para a terra e vai virar pó e coisa e tal. Mas nós vamos receber esse corpo da mesma maneira que Jesus, um corpo celestial. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Engraçado esse texto. Como que eu vou trazer a imagem de algo que eu não sei? Como que eu vou focar numa imagem de algo que eu não tenho noção? Olha para o irmão perto de você aí que você vai focar no que Adão era. Olha aí, olha. Isso aí era Adão, era Eva, era isso aí. Mas como que eu vou focar naquilo que eu não sei? Então, eu vou tentar passar para você aqui, para você focar. Aí você vai falar assim, nossa, vai ser chique o negócio. Isso afirmo, deixa eu ver até onde que eu vou aqui. 58. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui está falando dos cristãos que morreram, estão enterrados, mortos. E nós, os que estamos vivos, ok? Está falando isso aqui. Eu acho interessante que ele falava, Paulo aqui no caso, ele falava como se fosse acontecer no tempo dele, né? Nem todos nós, tal, né? Ele fala nós, como se fosse acontecer na época dele, né? Ele tinha essa questão da fé, né? Nós devemos sempre estar focados naquilo que Deus está falando. Por isso que eu digo para vocês, eu vou subir no arrebatamento. Você vai subir no arrebatamento. Acabou. Porque Paulo cria nisso também. E como que isso vai acontecer, irmão? Como? Irmãos, a coisa não vai dar tempo nem de você pensar. Pisca o olho aí, rapidinho abre. É isso aí, esse é o tempo de transformação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Aí, os mortos, eles vão ter, aqueles que morreram em Cristo vão ter uma prioridade aí, ok? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Já está no corpo glorioso aqui, glorificado. E nós, ele fala, nós seremos transformados. Paulo tinha a convicção exata de que ele ia ser transformado, que ele ia passar pelo arrebatamento. Olha que interessante. Né? E nós que estamos aí à beira da volta de Jesus, tem gente que ainda nem está pouco preocupado com o arrebatamento, né? Fala para o irmão perto de você deixar a vida alinhadinha, viu, irmão? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Aqui ele já está falando da transformação que os que estiverem vivos vão ter. Os mortos não têm nem corpo mais. Eles vão receber um corpo novo. Os vivos vão ser, esse corpo vai ser transformado. Tá certo?
e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, uma das coisas que nós podemos fazer para chegar à velhice de uma boa maneira é focar naquilo que nos espera. Como Paulo disse, o nosso alvo. O meu alvo é deixar esse corpo e habitar um corpo incorruptível, um corpo assim como o de Jesus, ok? Esse texto que nós acabamos de ler, né, diz que nós seremos assim como Jesus ressurreto, ok? Abra lá em Filipenses. Filipenses 3, verso 21. Fala também um pouco sobre isso aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, o seu corpo glorificado, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Para um pouquinho aqui, vamos entender esse texto. Está dizendo assim, ó, Deus, né, o Senhor, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo aqui, para ser igual ao corpo da sua glória. Diga aqui para uma pessoa perto de você, o nosso corpo vai ser igual ao corpo de Jesus. É isso aí. Assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Então agora eu vou dar uma especuladinha aqui de leve, só para a gente tentar descobrir como é o corpo de Jesus glorificado. Ok? Que aí, quem sabe a gente tem, né, um vislumbre de como é esse corpo que nós vamos receber. Abra lá em Apocalipse 1. Verso 9. Aqui o João, ele estava preso lá na ilha de Patmos, ele teve toda essa revelação, tanto é que o livro de Apocalipse é conhecido também como o livro da revelação. Ele teve a revelação do próprio Senhor Jesus de coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias, da igreja, muita revelação aqui. E ele vai falar como que é a aparência do Senhor Jesus que ele viu lá na glória. Aí fala para o irmão perto de você, então, nós vamos ser iguais. A Bíblia disse isso. Ó, vocês estão entendendo que não fui eu que disse isso? Quem está entendendo isso aqui? Nós acabamos de ler o texto, que nós vamos ser igual a ele. Um corpo igual dele. Então vamos ver como é o corpo de Jesus. Por quê? Eu posso focar isso na minha vida. Tá certo? Tudo aquilo que eu trago a foco, que eu consigo ver, que eu consigo, para mim vai dar o quê? Vai me impulsionar para que eu queira cada vez mais, assim como Paulo diz, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. O mais rápido possível. Amém? Quem está aqui? Olha lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino... no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele foi preso porque ele fazia a obra de Deus, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo:
o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A Bíblia não diz que nós vamos usar as mesmas roupas dele, mas que nós vamos ter um corpo assim como ele tem, ok? Então, fala para uma pessoa perto de você, pode ser que suas roupas sejam de outra cor, não tem problema. Agora vamos lá. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Olha para o olho de um irmão aí, imagina aí, ó. Vermelhão, assim, como chamas de fogo. Os pés, olha para os pés do seu irmão aí. Semelhante ao bronze polido. Como que refinado numa forja. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao meio-dia, né? Vamos chamar assim. Então, irmãos, essa é a descrição, bem pouquinho, dentro das limitações de João, né? Usando o que ele tinha como conhecimento das coisas, de como Jesus, como o corpo de Jesus está atualmente. E a Bíblia nós lemos que nós vamos ter um corpo assim como o de Jesus. Ok? Os pés polidos como bronze, pode ser uma outra coisa. O rosto brilhando como a luz do sol, né? Que era o que ele tinha de mais forte naquela, como luz, né? Irradiando luz. Eu acredito que sim, o corpo, esse corpo glorioso vai irradiar luz. É um corpo no qual a luz vai estar presente. Amém? Até mesmo porque a Bíblia diz que onde o Senhor está, onde está o trono de Deus, não precisa de sol para iluminar, porque a própria presença dele ilumina todo aquele lugar. Então, fala para o irmão perto de você aí, ó, não vamos pagar mais Eletropaulo. Não, como é o nome aqui? Agora não, não é mais Electro também, né? Mudou também. Agora, tá, você entendeu. Não vamos estragar a minha pregação, pelo amor de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Então, o que vem pela frente é coisa boa. Fala para 2 irmãos. Mesmo que seu corpo se desfaça, o que vem pela frente é bom. É bom. Agora, como lidar com a velhice até esse dia glorioso aí? Porque tem que ter um jeito. Você não pode se acabar e afundar na... Não, tem jeito, irmão, para viver uma vida mais forte, mesmo nesse corpo que está envelhecendo, uma velhice diferente, uma velhice diferenciada. Não é, irmão, não estou falando aqui que você vai ser menino, não, você vai ter cabelo branco sim, você vai, mas uma velhice diferenciada. Amém? Você está entendendo isso? Dá para ter? Dá se a gente focar em algumas coisas que a Bíblia está falando. Por exemplo, vamos ver aqui 3 textos e eu vou encerrar por aqui. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ou esse corpo aqui, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está falando do espírito do homem. O espírito do homem, quem reparou aqui, ó,
Os cabelinhos brancos aí, eu não tenho, mas eu sou dos cabelinhos brancos. Vai. Os cabelinhos brancos aí, você envelheceu por dentro? Faz assim, ó, com o dedinho assim, ó. Quem tem essa? Não envelheceu por dentro. O espírito se renova a cada dia. Então, deixa de viver uma vida carnal e comece a viver uma vida espiritual. Não desanima. Não, diga assim, ó, não vou entrar no embalo do meu corpo. Eu vou entrar no embalo do meu espírito. Amém? Quem conhece a pastora Mauri aqui? Conhece, né? Nosso supervisor? Rapaz, olha para ele. O corpo dele também está deteriorando. Também está envelhecendo. Mas olha como ele deixa o espírito dele ir para fora, independente do que ele está sentindo no corpo dele. Amém? Você está aqui ou não? Então a gente tem que ter essas pegadas, irmão. O texto está dizendo aqui, não desanimemos, ok? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, está falando da vida inteira de uma pessoa, essa leve e momentânea tribulação é uma vida inteira, né? Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, não desanima, o seu foco não é o que está acontecendo nesse mundo, o seu foco é aquilo que está no mundo invisível, é o que a palavra tem falado para você, que é a sua realidade como cristão. Salmo 92, 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ei, irmãos? Aqui, ó, uma das maneiras de você lidar com a velhice é estar totalmente ligado a Deus. Está dizendo aqui, ó, plantados na casa do Senhor. Quando eu estou totalmente ligado ao Senhor, significa que coisas vão começar a acontecer no meu corpo sobrenaturais. Ei, lembra, pode ser que eu esteja velho, mas ainda creio no sobrenatural. Está dizendo que até velho vai dar fruto. Quem lembra aqui de Abraão? Quem lembra de Abraão? 100 anos Deus fez uma aliança com ele. A Bíblia diz que Abraão estava amortecido e que o ventre de Sara já estava seco há muito tempo, né? Ela tinha entrado na menopausa, ela não ovulava há muito tempo. E Abraão estava amortecido. O que significa isso? Não funcionava há muito tempo. Mas mesmo o corpo apresentando todas aquelas características, você vê, ele não estava mais legal. Mas aí quando vem o sobrenatural de Deus, ele deu fruto. Quem está aqui? Está aqui ou não? Agora eu pergunto para você, você crê no sobrenatural? Então, quando a gente é velho, está ligado ao Senhor, nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos que Deus pode fazer muito além daquilo que o nosso corpo é capaz de fazer. Nós cremos em cura. Quem aqui é velho ou novo aqui? Quem crê em cura? Então, se o corpo está precisando de restauração, vai vir da parte do Senhor. Para que a gente chegue naquela velhice legal, ditosa. Se não for passar pelo arrebatamento, pelo menos ele vai chegar até o fim, ó, bacana, sem problema,
vai deitar e descansar e já foi. Está aqui ou não? Deus é bom em todo tempo. Então, primeira coisa, não desanimar. Segunda, estar totalmente ligado ao Senhor. E a terceira, uma das que eu acho mais importante de todas, está lá na história de Josué. Vou encerrar com esse texto aqui. Josué, no livro de Josué tem uma história bem interessante de um homem. Abra aí. Josué 14, vamos ler do 6 em diante. O nome desse homem era Caleb. Algumas pessoas ficam pensando que Caleb ele tinha uma genética diferente. Algumas pessoas pensam que Caleb tinha uma unção diferente. Né? Eu sei que alguns de vocês aqui podem nunca nem ter ouvido falar de Caleb, mas você vai conhecer esse rapazinho aqui agora, né? Para você entender como é que ele era. Então vamos lá. 14, vamos ler do 6 em diante. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Deixa eu falar uma coisa só para você entender a história. Eles entraram na terra prometida e foram dividir as terras pelas famílias. Ok? Caleb estava com... Eu vou fazer as contas depois aqui, mas acho que era 85 anos. Irmão. 85 anos naquela época é bem velhinho. Ok? Aí o que o pessoal estava querendo fazer? Não, ele não tem mais condição, né? Aí ele falou, aí o bichão virou giraia. O que ele falou? Já chegou logo em Josué, que era o líder, falou, você lembra o que foi falado a nosso respeito. Tipo assim, não vem com conversinha não. Eu quero o que é meu. E ele dá um relato de algo muito importante em relação à velhice aqui nesse negócio. Ele fala assim, na época que Deus falou a respeito deles, que ele ia dar possessões para eles. Tinha eu 40 anos, marca aí, 40 anos. Amém? Tem jovens aí que tem 20 anos que acham que ter 40 é ser velho. Não, 40 é novo demais. Está no top da força, está no top de tudo, sabe? Não, é verdade. Eu já tive 40 anos. Ok? Era o top de tudo que eu já tinha vivido assim em termos de corporal. Estou falando de corpo, tá certo? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou a vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra. Então ele estava com 85 anos. A Moisés: andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ele estava dizendo, do mesmo jeito que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu sou agora. Eu posso ir para a guerra, vou combater, vou matar os inimigos lá e volto. Que esses caras tinham, não era chegar lá, não, vou tomar posse, estava lá, tudo estaqueada a terra, né, com escritura, essa escritura é sua, não, tinha que botar os cabras que moravam lá para correr.
Ele falou, e eu nessa idade, 85 anos, eu tenho uma pegada bem forte ainda para ir lá e arrebentar. Aí eu pergunto para você uma coisa. O que você acha que esse homem tinha? Ele era diferente dos outros? Eu não creio. Eu creio que ele fez uma coisa. Ele estava focando na promessa, irmão. Um homem que foca na promessa de Deus, fala para o irmão perto de você, não envelhece fácil não, irmão. Pode até ficar com o cabelo branco, pode estar, a pele tá afinando tudo, mas ele não envelhece fácil assim não. Ele tem aquela pegada do jovem, ia mesmo, aqueles velhão mesmo. Eu imagino que Caleb era aqueles velhão mesmo, que ele falou, não, enquanto não receber o que Deus não me deu, eu me recuso a envelhecer. Porque eu ainda vou ter que entrar lá naquele lugar e botar aqueles gigantes para correr lá, olha. Eu não posso chegar lá fraco com 85 anos. Não posso. Eu tenho que chegar lá com a espadona na mão e botando para quebrar. Porque isso depende o quê? A herança dos meus filhos. Está aqui ou não? Então, presta atenção nisso aqui. Que eu, na minha opinião, é uma das coisas mais fortes que podem manter uma pessoa ativa, mesmo com idade avançada, é focar na promessa de Deus. Pergunta para alguém que está perto de você, e você tem promessas do Senhor, meu irmão? Você tem? Você tem? Se você tem promessas do Senhor para a sua vida, foca nelas. Foca naquilo que Deus falou com você. Ah, mas eu já até desisti. Então estava errado. Tem que fazer como Caleb. Focou na promessa. Ele não esqueceu nada. Chegou lá, já jogou em cima da mesa. Assim, ó Josué, o negócio é o seguinte, meu filho. É isso, isso, isso e isso. Tá certo? Ó, 85 anos, mas eu tô tão forte quanto na época que... Elementar, meu irmão, que 45 anos depois ele não estava com a mesma aparência. Senão a Bíblia estaria mentindo. Mas ele falou, mas o que é meu e eu vou lá buscar. E foi, viu, irmão? E foi, e entrou na terra prometida e pegou o que era dele lá. Inclusive, não vou ler tudo agora, porque já o tempo já até passou, mas mostra até a região que ele apossou dela lá. Entendeu? Então, você vai ter que focar nas promessas de Deus, meu irmão. Mesmo você que é jovem agora, que nem liga para isso, né? Pode ser que você esteja no auge da sua força, mas acredita. Começa desde já a buscar as coisas do Senhor, a ficar firme naquilo que o Senhor tem te prometido. E você, quando chegar no tempo da velhice, você vai ver que a sua velhice é totalmente diferente do que abrange a maioria. Amém? Quem está aqui? Agora é engraçado que hoje em dia se diz que a faixa etária das pessoas é maior, não é isso? Foi? Não é isso que você ouve falar? Não, hoje em dia subiu, né? Como é que chama que eles falam? Hã? Expectativa de vida, né? Eu acabei de ler 70, 80 anos na Bíblia. Como que são cientistas que dizem isso hoje, que subiu para 70, eu acho que é 76 anos, se não me engano. Está na Bíblia já. Ó. Expectativa, fala para quem está perto de você, expectativa de vida não é sobreviver. Porque tem gente que está com 80 e todos os anos está sobrevivendo, tá? O coração está batendo, mas não tem mais nada para ele. Como diz lá, não tem mais nada. Não tem prazer nenhum nessa vida. Ei, você tem que ser um velho que tem prazer em ir atrás daquilo que Deus prometeu, e crer naquilo que Deus prometeu, e fazer valer aquilo até o último dia seu aqui nessa terra. Amém? Eu vou crer. Estou falando de mim. Eu vou crer até o último dia meu aqui nessa terra. Eu não vou me entregar para esse negócio. Eu decidi não me entregar para esse negócio de ficar velhinho acabado aí, não vou, estou fora. E eu convido você a usar da sua fé
para também ter uma vida uma velhice ditosa, uma velhice na qual você ainda vai dar muitos frutos para o reino de Deus.